falamos sobre as células, procariontes, eucariontes, a membrana. Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, bom dia. Bom dia. Então tá bom. É estranho, né? Quando a gente não tá vendo as pessoas. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá bom. Deixa eu só ver se meu slide vai passar. Só um pouquinho que meu slide aqui não tá afim de passar, não. Eu não acredito. Pessoal, o meu computador, ele está muito lento, tá? Então, creio que eu vou ter um pouquinho de problema para passar esses slides aqui. Desculpa aí esse atrasinho, tá? É porque meu computador, ele tá lento. E tá dando para enxergar assim? Eu vou ter que passar assim, porque de tela cheia eu não tô conseguindo passar, não tá obedecendo. Dá para enxergar assim? Então, mas ele abriu aqui ó, a tela cheia. Né? Então, como eu falei, a gente vai começar falando de fora para dentro, né? Por quê? Porque a membrana plasmática, ela é aquele envoltório que fica, né, como o próprio nome já está falando, fica em volta da célula, que vai dar forma para a célula. Além de dar forma para a célula, é ela que vai delimitar o meio intracelular e extracelular. O que quer dizer isso? O nosso corpo ele é composto por várias células, né? São trilhões de células aí, essas células estão interagindo. Mas cada célula do nosso corpo ela tem a sua particularidade, que é delimitada por uma membrana. Então, a gente tem a membrana que está dividindo o meio extracelular, que é fora daquela célula, tá? E intracelular, que é a parte de dentro da célula. Então, a gente tem a parte de dentro e a parte de fora. A gente chama de meio intracelular, entre as células. Tudo bem? A espessura aí de uma membrana, né, precisa de um microscópio óptico, aí, eletrônico, né, para poder visualizar, porque ela é muito fininha, tem uma espessura aí de mais ou menos 5 nanômetros, né, em média, por aí, tá? E ela tem uma unidade chamada de estrutura trilamelar, que é essa estrutura muito fininha, essa espessura bem fininha, ó, essa linha que vocês estão vendo aí, dividindo, é a estrutura trilamelar. Por que é trilamelar? Porque ela é composta por 3, né? Essa espessura tão fininha, ainda assim eles conseguiram identificar 3 estruturinhas aí nessa fininha, nessa camada fininha aí da membrana. Tá bom? Então, a membrana plasmática, ela vai ser responsável pela integridade da célula, né? Integridade quer dizer o quê? É ela que vai fazer com que a célula, né, não se desmanche. Então, é ela que vai guardar tudo que está lá dentro da célula. Se, por uma acaso, essa membrana romper, o que acontece? A célula morre. Então, ela vai preservar a integridade de tudo que está tendo lá dentro da célula. Tá bom? Então, ela vai revestir, e ela também tem uma capacidade que é mega importante, isso que é mega importante, cai bastante vestibular, que é a permeabilidade seletiva. Então, o que é permeabilidade seletiva? É quando eu consigo passar, eu deixo, né, a célula, ela deixa passar algumas substâncias que vão entrar dentro dela, mas outras ela não vai deixar passar. Então,
Lembrando que as células, elas estão interagindo umas com as outras no nosso corpo, né? E o tempo todo nós estamos recebendo substâncias, né? Íons, por exemplo, potássio, sódio, cloro, cálcio, que vem da nossa alimentação. Só que a membrana, ela tem uma permeabilidade seletiva, então algumas coisas ela vai deixar passar com facilidade e outras coisas ela não vai deixar passar. Então ela vai precisar de ajuda, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? E a membrana também, ela participa do reconhecimento celular, que é mais ou menos isso que eu acabei de dizer. É o primeiro contato, né, que a célula tem de substâncias que estão querendo entrar na célula. Então, a gente fala que ela participa de um reconhecimento celular, porque tem receptores específicos para determinadas moléculas, íons, né, que chegam até as nossas células. Tudo bem? Tudo bem. Por enquanto. Ótimo. Olha, Márcia, o pessoal aí que quiser fazer considerações, fiquem à vontade, tá? Tudo bem. Tá bom. Aí aqui nessa imagem, eu coloquei a imagem de uma célula, né, inteira, e com algumas organelas, não estão com todas, é claro, porque o que interessa para nós é o quê? A membrana plasmática. Então, aqui ele está mostrando o núcleo, o lisossomo, algumas organelas, e por fora, ó, notem que eu fiz um retângulo, né, numa partezinha aí da célula, que eu queria mostrar para vocês, que é a parte da membrana, a parte de fora que eu quero, tá? Então, essa membrana plasmática, ela vai ter esse formatinho aqui do lado, onde tem uma setinha apontando. Então, em toda a estrutura dela, ela vai ter esse formatinho. Esse formatinho, dois cientistas, né, muito famosos, o Singer e o Nicholson, em 1972, eles determinaram e chamaram esse modelinho de mosaico fluido, que nós vamos falar dele no próximo slide. Tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês percebam, a nível microscópico ali. Então, eu peguei um pedacinho da membrana, ampliei, para vocês verem como que é toda a estrutura da membrana. Todas as células é composta por essa membrana, com esse formatinho? Sim, né? E nós temos milhões aí de trilhões de células no nosso corpo, tá? Bem, aí aqui nesse próximo slide, a gente tem a estrutura dessa membrana. Deixa eu aumentar nessa aqui. A gente tem a estrutura dessa membrana, como eu falei, né? Então, ó, então a gente tem a parte de cima, que a gente chama de meio extracelular. Então, lógico que tem outras células, aqui do lado eu peguei só uma, né? Mas o meio que está fora da parte de fora da célula, a gente chama de meio extracelular. E essa parte que poderia, né? A gente poderia falar que é a parte intracelular, que é a parte de dentro, tá? E aqui, nessa parte do meio, é onde vão ficar os fosfolipídios. Então, a gente fala que a membrana plasmática ela é formada, né, por um conjunto de lipoproteínas. Por que é lipoproteínas? Porque é composta basicamente de gorduras, né, os lipídios, e proteína. São essas proteínas que nós vamos ver que vai auxiliar alguns íons, algumas substâncias entrar dentro das nossas células. Então, a maior parte da estrutura é lipoproteica, tá? Mas é lógico que ela também tem outras substâncias, como carboidratos, que a gente vai ver que muitas vezes essas proteínas estão ligadas aos carboidratos, e a gente vai chamar de glicoproteína. Aí, essa membrana também é formada de hidratos de carbono, e é uma dupla camada lipídica. Por que é dupla? Porque eu tenho uma camada lipídica aqui em cima e tenho uma camada lipídica aqui embaixo, tá? Então, a gente fala que é uma estrutura lipoproteica composta por uma dupla camada lipídica. Aí aqui embaixo eu coloquei o desenho de um fosfolipídio, né? Então, esses fosfolipídios aqui, ó, eles se unem formando aí esse mosaico, tá? Todo em azul aí são fosfolipídios. E aí, esses fosfolipídios, eles funcionam da seguinte maneira. Eles têm uma função que ela é hidrofílica e tem a outra função que ela é hidrofóbica. Ó. Hidrofílica é quando
esse fosfolipídio ele fica virado com uma parte que tem afinidade com a água. E hidrofóbica é aquela parte que não tem afinidade com a água. Como assim? Então, se nós olharmos aqui para essa estrutura do mosaico fluido, a gente vai ver que tem um fosfolipídio, ó, com a cabecinha redondinha aqui, né? É a cabeça dele. Essa cabeça do fosfolipídio, ela é hidrofílica, tá bom? Isso, ela é hidrofílica. E a gente fala que ela é polar. Por quê? Porque ela vai ficar em contato com a água do meio extracelular e também, ó, tem outro fosfolipídio aqui ligado de cabecinha para baixo, que também vai ser essa parte que vai ficar, que a gente chama de hidrofílica, porque essas duas partes, elas têm afinidade com a água. E essa parte aqui de dentro, que é a cauda, ó, tem aqui a cauda do fosfolipídio, elas ficam unidas, né, para dentro. Não entram em contato com a água porque elas são hidrofóbicas, tudo bem? Então, esse fosfolipídio ele é formado por uma região, né, que a gente chama aí de cabeça, né? Então, por que é fosfolipídio? Porque ele é formado por fósforo também, por fosfato, desculpa, tá? E é essa a estrutura desse modelinho mosaico fluido, tudo bem? Então, eu tenho essa estrutura que a cabeça, ela fica, né? Ela fica para fora porque ela tem afinidade com a água e a cauda fica para dentro porque não tem afinidade com a água. Aí a gente continua falando das estruturas da membrana. Nessa imagem aqui, deixa eu aumentar ela aqui um pouquinho. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver mais estruturas que estão presentes na membrana, lá fininha, que eu ampliei, que eu coloquei para nós visualizarmos, né? Então, ela é constituída, ó, esse mosaico fluido, né, maior parte por fosfolipídios, uma camada, né, de fosfolipídios, uma bicamada, a gente fala. E aí a gente tem as proteínas integrais e periféricas. As proteínas integrais são essas aqui, ó, são essas maiores que atravessam toda a bicamada. Tá vendo que ela atravessa toda a bicamada. Só que elas não têm sempre esse microfone. Tem alguém com o microfone ligado, eu acho. Então, elas podem ter esse formato aqui, ó. Né? Por que eu sei que elas são integrais e são chamadas de proteínas integrais? Porque elas atravessam a bicamada. Só que vocês podem ver aqui nesse modelinho que nós temos ela assim, nós temos ela enroladinha, tá vendo que ela está ultrapassando aqui, está atravessando toda a bicamada. Ela tem nesse formatinho aqui que ele já está mostrando, ó, com o canalzinho aberto, tá? Para poder passar algum tipo de substância aqui. Então, essas proteínas que atravessam a bicamada lipídica são chamadas de integrais. Já as periféricas são essas que ficam aqui, ó, aderidas aqui, né? A gente tem mais outras aderidas aqui em cima também, ó, em azulzinho. Só que elas não atravessam toda a bicamada. Elas ficam ou na região externa, né? Externa, fora ali da célula, ou ela fica na região interna. Tudo bem? Beleza. E aí, essas proteínas, a função dessas proteínas é facilitar a passagem de íons, né? Ou moléculas que vão atravessar a membrana. Lembra que eu falei lá no comecinho que a membrana, ela é semipermeável, ela faz uma permeabilidade seletiva. Então, quando esses íons não conseguem passar sozinho, livremente, quem ajuda esses íons, né, que nós precisamos que entre dentro das nossas células, são essas proteínas, as integrais, né, e também as periféricas. Além, né, dessas proteínas que existem aqui nesse mosaico fluido, ó, a gente também tem o colesterol, né? Aí nós pensamos assim, nossa, mas o colesterol é ruim, não deve ser bacana ter colesterol aí na membrana plasmática. Mas assim, lembrando que a gente tem o colesterol HDL, a gente tem o LDL,
E assim, esse colesterol que tem na membrana, ele é um colesterol que tem que estar na medida certa, tá? Então, ele é fundamental para dar uma mobilidade aí na membrana, né? E ela vai também, esse colesterol, ele vai dar uma certa rigidez para a membrana, porque se a gente pegar uma célula assim no geral, nós vamos ver que a membrana, ela é uma estrutura muito fininha, né? Então, precisa de uma certa rigidez aí para dar uma melhor sustentação aí para essa membrana. Então, o colesterol está aderido para isso. Além do colesterol, ó, o colesterol são esses aqui, ó, verdinho, ó, azul aqui, ó, tem outro verdinho aqui, tem outro aqui. Aqui também, ó, tem colesterol, tá? Mas não é um colesterol que vai prejudicar, não. É um colesterol que vai fazer bem para a membrana. Aí nós temos também o glicocálice. Então, o que é esse glicocálice? Esse glicocálice, ele serve para proteger as células também contra choques mecânicos, né? Porque, lembrando que as células, elas estão interagindo, então elas podem se chocar umas às outras, né? E ela também vai evitar que se perca nutrientes, então ela vai reter nutrientes ali naquela região da membrana. Ela também vai ser importante para o reconhecimento. Então, é mais ou menos assim, a pessoa fez um transplante, né? E aí, quando a pessoa faz um transplante, ela precisa tomar algum medicamento para não ter uma rejeição do órgão, por exemplo, tá? Porque está recebendo o órgão de uma outra pessoa. Então, querendo ou não, é um corpo estranho que está invadindo o corpo da outra pessoa. E o glicocálice, ele participa desses reconhecimentos. Aí é lógico, a pessoa vai tomar os medicamentos, né? E esses medicamentos vão agir aí nessa região da membrana, na parte do reconhecimento. Tudo bem? E aqui embaixo, ó, não sei se vocês estão vendo, aí tem umas linhas fininhas aí, ó. Essas linhas fininhas é a parte do citoesqueleto, né, da membrana plasmática, tá? Então, olha só o tanto de estrutura que tem na membrana, uma coisa tão fininha, né, tão pequenininha que nós não enxergamos, né, mas que tem um monte de estrutura, e essas estruturas não estão aí à toa, elas estão aí porque tem funções específicas, tá bom? Então, o que é importante aqui vocês pegarem dessa imagem? Que a membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, que eu já mostrei lá no slide anterior, que né? Esse modelinho aqui é o modelo mais aceito, que é o mosaico fluido. E por que ele é um mosaico fluido? Porque... Tem uma pergunta. Sim, pode falar. Deixa eu ver aqui. Professor, então, o glicocálise está ligado ao sistema imunológico? Também, né? Porque quando entra qualquer corpo estranho aí, ele vai ter o primeiro contato antes de entrar dentro da célula, né? É a membrana. Então, o glicocálise vai participar também. Sim? Mais alguma pergunta? Entendeu? Não, ele entendeu. Adriana. Oi. É legal falar que o sistema de defesa também é formado por célula, né? Então, todo o nosso sistema, né? Então, Todos os nossos sistemas. Se isso é uma estrutura da célula e o sistema de defesa é formado por célula, vai ter também a atuação, né? Isso, perfeito, né? Até porque as nossas células de defesa são as plaquetas, né? Desculpa, as plaquetas dos leucócitos, né? E eles também têm uma membrana ali delimitando. Então, isso serve sim para o nosso sistema imune. Mais alguma coisa? Não, né? Então, beleza. Então, eu estava falando sobre por que esse mosaico fluido, né? Então, ele se chama mosaico fluido porque ele consegue, todas essas moléculas que estão presentes aqui, ó, e as proteínas, elas conseguem se movimentar. Se nós conseguíssemos ver essa imagem em 3D, e tem na internet, depois eu vejo se eu passo para vocês, eu tentei colocar aqui, mas meu computador não tem programa, eu não consegui baixar.
mas vocês vão ver que ela vai ter uma certa mobilidade, né? Esse mosaico aqui. Então, por que é um mosaico? Ó, você olha e tem várias estruturinhas aderidas, né, aos fosfolipídios. E eles conseguem se movimentar, essas proteínas, elas conseguem sair de um lugar e ir para o outro, tá? Então, todas as moléculas estão livres aí. Por isso que se chama mosaico fluido, porque flui, tá bom? Cadê a outra? Aí, beleza. Aí, a membrana, já expliquei a estrutura dela, né? E aí, agora a gente vai para as funções. Então, a membrana plasmática, ela tem aí a função de fazer transportes, né? Então, a gente vai falar primeiro do transporte passivo, mas a gente tem o transporte passivo e o transporte ativo. Qual a diferença dos dois? No transporte passivo, não há gasto de energia, tá? Então, ó, transporte passivo, sem gasto de energia. Como assim? É mais ou menos assim, ó. Vamos pensar, você está num rio, né? E esse rio, ele vai fluir apenas por um lado só. Se você ficar lá numa boia e quiser descer sem remar, sem nada, você vai descer ladeira abaixo. Ladeira abaixo não, rio abaixo, né? Você vai descer rio abaixo. E não vai precisar gastar energia, você não vai precisar remar, por exemplo. Então, você vai seguir aquele fluxo do rio sem gasto de energia. Tudo bem? Por quê? Porque no transporte passivo, o fluxo vai ocorrer a favor do gradiente de concentração. É mais ou menos como se o rio estivesse correndo, né, para o lugar mais concentrado. Então, eu vou ir do lugar menos concentrado para o mais concentrado, sem gastar energia. Eu simplesmente me sento lá na minha boia, lá no rio, e desço. E deixo, né, o meu gradiente ir para o lugar mais concentrado. A gente chama de gradiente de concentração. Tá? E aí a gente tem alguns tipos de transporte passivo. A gente tem a difusão simples, né? Difusão simples é simples mesmo, porque são pequenas moléculas que vão atravessar a membrana. E aí, ó, a gente tem substâncias que são lipossolúveis, que vão penetrar mais fácil, né? Então, o exemplo aí dessas substâncias são os álcools, né? Álcoois, e também anestésicos, tá bom? Então, essas substâncias, elas são lipossolúveis porque elas conseguem diluir muito mais fácil, né? E até porque a bicamada, ela é lipoproteica, ela é formada, né, por lipídios. Então, essas substâncias que são lipossolúveis, elas se dissolvem melhor em lipídios, tá bom? E aí elas vão penetrar mais fácil. Então, essas moléculas, ó, dá uma olhada aí na imagem. Tem aí a bicamada, né, ó, tá vendo os fosfatos aqui para fora, né? Porque eles precisam estar em contato com a água, eles têm afinidade com a água. E aqui do lado de fora tem uma alta concentração de soluto. Vocês lembram o que é soluto? Já estudaram isso em química? Provavelmente sim, né? Mas soluto é uma parte sólida, é o que é dissolvido, né, no solvente. É só a gente pensar assim, ó, o suco Tang, né, ele é o pozinho e você vai dissolver ele na água. Então, o suco Tang, aquele pozinho, é o meu soluto, tá bom? E a água é o meu solvente, né? Lembrando que a água é o solvente universal, tá bom? Então, ó, o que vai acontecer? Essas moléculas aqui, ó, o soluto, que a gente vai chamar de soluto, eles vão atravessar livremente, né, na minha membrana plasmática, ou seja, ele vai sair da alta concentração, né, e vai ir a favor do gradiente de concentração sem gastar nada de energia. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tranquilo. Certo. Aí, o outro tipo de transporte é a difusão facilitada. Então, como o próprio nome está dizendo, no outro transporte, ela ia livremente, sozinha, sem gastar energia, né? Só lembrar do rio. Na facilitada, nós temos algumas moléculas que são um pouco maiores,
né? Ou então que não tem afinidade aí com essa camada bilipídica, elas não são lipoproteicas, né? Enfim. E aí elas precisam de uma ajudinha para poder entrar dentro da célula. Então, que substâncias geralmente são essas? Que moléculas? Aminoácidos, né? Que os aminoácidos, lembra? Eles que vão formar são as unidades menores das proteínas, tá? Aí a gente tem cloro, tem cálcio. E de onde que vem todas essas substâncias? Da alimentação, né? Então, tudo isso que está entrando dentro do nosso corpo vem da alimentação. Então, algumas substâncias são pequenas, são lipoproteicas, vão passar bonitinha. Mas tem outras que são maiores que vão precisar de uma ajudinha. E para isso, agora, entra a ação de algumas proteínas, né? Então, aqui, ó, tá vendo a bicamada de fosfolipídio, aqui, dos dois lados. Aqui eu tenho o meu soluto, né, em meio hipertônico, ó. Já estudaram o que é meio hipertônico? Então, ó, na verdade, o meio hipertônico, ó, hiper, é só lembrar de hipermercado. Hipermercado é um supermercado bem grandão. Então, significa que esse meio aqui está mais concentrado, ele está hipertônico, tá? Então, a quantidade de soluto aqui está bem concentrada. E aí, essa quantidade de soluto, né, que está no meio hipertônico, ó, lembrando, fora da célula, ele quer entrar dentro da célula, certo? E aí, ele vai precisar da ajuda dessas proteínas elas vão abrir um canal e vai deixar esse soluto, né, passar ali para o meio hipotônico. Então, ele vai do meio mais concentrado, né, para o menos, desculpa, ele vai sair daqui desse meio que está muito concentrado e vai entrar aqui para o lado interno da membrana, onde o meio está hipotônico, ó. Tem pouco soluto aqui dentro, tá bom? Aí, assim, precisa relembrar, né, esses conceitinhos aí de meio hipotônico, hipertônico, tá? Que é bem importante aí para a gente entender esses tipos de transporte, tá bom? Então, nós já falamos de dois transportes, difusão simples, difusão facilitada. Na difusão facilitada, nós precisamos de uma proteína para fazer as moléculas entrarem na célula. E o outro tipo de transporte é a osmose. A osmose, eu acho que a maioria de vocês já ouviram falar bastante, né? Então, quando a gente fala em osmose, vamos pegar um exemplo aí da nossa casa. A gente vai, né, vai na hora do almoço, quer fazer lá uma salada linda, maravilhosa, aí você prepara a sua salada lá de folhas, mais variadas folhas para impressionar. Só que aí você comete um erro. O almoço só vai sair 1 hora. Você fez a sua salada meio-dia. Só que você já temperou a sua salada, colocou sal, né? Aí o que vai acontecer? Quando você joga o sal, o que vai acontecer com as suas folhas? Elas vão murchar. E aí a sua salada não vai mais ficar tão bonita, né? Por que elas vão murchar? Porque a água, agora a gente não vai mais estar falando de soluto, agora a gente vai estar falando do solvente, é o solvente que vai se movimentar agora, tudo bem? Então, a gente vai falar do solvente, que é a água. Então, a água que estava lá dentro, né, das células, das suas folhas de alface, elas vão sair para o meio que está mais concentrado. Tudo bem? Por quê? Porque você jogou sal. Eu tenho uma quantidade de soluto mais concentrado lá fora das células. Então, esse meio que eu coloquei, que tem uma maior concentração de soluto, eu posso dizer que é um meio hipertônico, tudo bem? Ó, hiper, né, de grande, tá? Lembra de hipermercado. Então, tá muito concentrado. Então, a água vai sair do local menos concentrado e vai para o mais concentrado. E aí, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Que a membrana, ela é semi-permeável, que eu já falei lá no comecinho. Então, semi-permeável quer dizer algumas substâncias entram e outras não, são barradas, tá bom? Aí, a gente tem aqui a água, que é o solvente universal, e essa água que vai atravessar a membrana, como eu falei para vocês. Então, ela vai sair do meio hipotônico, né? Hipo quer dizer, ó, hipo, é só lembrar de hipoglicemia. Hipoglicemia é quando o nível de açúcar no sangue cai. Então, hipo é abaixo.
Então, ela sai do meio hipotônico, ou seja, está menos concentrado e ela precisa ir para o mais concentrado. Então, nessa primeira imagem, ó, eles pegaram e fizeram um experimento. Eles pegaram um cilindro aí de vidro, né? Colocaram uma membrana, tem que ser semipermeável, né? Para visualizar como ocorre essa osmose. E aí, ó, essas bolinhas vermelhas são as moléculas de açúcar, eu vou chamar de soluto, tá? E ele encheu de água, tudo bem? Aí, o que que acontece, ó? Esse lado aqui está mais concentrado, né, de soluto do que o outro. Então, o que que a água vai fazer? A água vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado, igual a gente vê aqui na imagem, ó. Então, o nível de água subiu, ocorrendo a osmose, ok? Aí é bem comum eles colocarem, perguntarem também sobre o que acontece com as células, né? Que eu meio que acabei de falar da célula vegetal aí. Mas aqui, ó, só para a gente entender, essa setinha verde, ela está mostrando a concentração de íons no espaço extracelular, tá bom? E aí, nessa parte aqui da seta, ele está dizendo que o meio está hipotônico. Então, se está hipotônico, está muito concentrado, significa que a água ela vai entrar dentro da minha hemácia, porque lá dentro, provavelmente, está menos concentrado. Tudo bem? E aí, essa água ela começa a entrar e a minha hemácia vai começar a inchar. Nessa outra situação, o meio está isotônico. Ó, iso significa igual. Então, tanto o meio extracelular quanto o intracelular, que é dentro da célula, eles estão em equilíbrio. Então, a minha célula não vai acontecer nada com ela vai ficar normal. Já nessa outra situação aqui, ó, já no finalzinho da concentração de íons, o meio está hipertônico. Então, o meio, ó, aqui fora está com uma concentração muito grande de soluto. Então, o que vai acontecer com a água que estava dentro da minha célula? Ela vai sair em direção para o meio mais hipertônico. E aí, a minha célula, ela vai murchar, tá bom? Tudo bem, gente? Até aqui, essa parte da osmose? Tudo bem. Quer falar, Márcia? Não, tá joia. Pode. Ah, então tá bom. Pode seguir. Ok. Aí a gente também nós temos também, né? Apareceu um questionamento aí só. Ah, tá. Pode falar. Deixa eu achar aqui, peraí. Me veio na cabeça aquelas bebidas chamadas isotônicas. Tem alguma coisa a ver? A bebida isotônica provavelmente a bebida ela está num nível de concentração igual. Tá? Porque iso significa igual. Isso, e elas, o que geralmente esses isotônicos promovem no organismo? Uma absorção mais fácil, uma reposição de líquidos mais rápida, né? Então, por quê? Isso. Porque como elas estão equivalentes, né? Então fica mais fácil essa retenção. E essas bebidas, elas são indicadas quando a pessoa está fazendo atividade física, porque a gente perde alguns minerais, né? Então, esses isotônicos servem para equilibrar. É isso aí. Mais alguma coisa? Então, vamos lá. Então, já falei para vocês que existem proteínas, né? E tem umas proteínas... Adriana, um pouquinho, só que tem mais uma aqui. Eu acho que é do mesmo assunto, e aí... professor, então, quanto mais água na célula, mais ela vai inchar e ficar hipertônica. E quanto menos água, mais ela vai murchar. Mas ela vai murchar e ficar hipotônica. Ó, não é que ela vai ficar hipotônica, é os meios. Tá bom? É os meios, o meio onde ela está inserida. Adriana, isso sempre confunde por causa do conceito de soluto e solvente, né? Isso. Acaba fazendo um pouquinho de confusão. Falar para eles lembrarem que em uma mistura, o solvente é o que está em maior quantidade e o soluto é o que está em menor. E aí, normalmente, na biologia e também universalmente, mas principalmente no ser vivo, que a gente tem grande quantidade de água, o solvente é a água. Mas
a gente não confunde lembrando dessa regrinha, tanto para a biologia como para a química. Exato. E aí aqui nessa imagem, ó, se a gente seguir essas retinhas, né, a gente vai conseguir entender que essas células, elas estão interagindo com outras, né, e com substâncias que estão entrando. Então, aqui quando ele fala, ó, concentração de íons no espaço extracelular, então fora da célula, tá? Então tá fora da célula. Então, o meio, né, a gente está falando de meio hipotônico, isotônico e hipertônico, tá bom? Então, quem vai condicionar essa situação da célula é onde ela está inserida, é a quantidade externa que vai direcionar se ela vai ficar hipertônica, hipotônica. Uhum. Né? Por isso que é importante nós consumirmos bastante água, né? Para que não aconteça essas coisas, a gente não reter líquido, enfim, tá bom? Então, é o meio que ela está inserida. E aí vai depender das concentrações. E como a Márcia falou, né? Se eu pegar uma hemácia, por exemplo, joguei num copo d'água, a água está em maior quantidade, né? E aí vai depender do soluto que eu vou dissolver ali e jogar a minha hemácia dentro. Beleza. Aí a gente fala um pouquinho das proteínas de canal, ou também chamadas de purinas, né? Que são um tipo de proteína integral que formam poros hidrofílicos, ó, que tem afinidade com a água. Então, aqui a gente tem a membrana, tem inserida nela esses canais de proteínas, né? E tem o espaço, aqui é fora da célula e aqui espaço intracelular dentro da célula, tá bom? Então tem uma grande quantidade aqui de substâncias, né? Que vão passar por esses canais chamados de porinas, tudo bem? Então vai permitir a passagem de íons de acordo com o tamanho e a carga elétrica que ele estiver, porque lembra, quando a gente fala íons, a gente está falando de átomos, e os átomos, eles são formados aí por carguinhas, né? Íons. E eles vão funcionar como se fossem portões, que se abrem e se fecham, tá? Aí a gente tem aqui, ó, 3 tipos aí de canal porinas. A gente tem o unipote, quando essas proteínas, ó, que estão inseridas aqui, elas transportam um único soluto somente, tá? O simporte, quando duas moléculas são transportadas simultaneamente, ao mesmo tempo elas conseguem entrar nesse canal. E o antiporte, quando a molécula são conduzidas, escrevi errado, são conduzidas simultaneamente, só que aí elas vão em direção opostas, tá bom? Só para dar uma pinceladinha nesse tipo de proteína. A gente tem as porinas e também tem as aquaporinas. As aquaporinas, elas vão transportar água, porque a água, ela também precisa aí de uma certa ajudinha para poder passar para dentro da célula, tá bom? E aí nós vamos para o transporte ativo, tá? Então, todos esses que nós falamos anteriormente eram transportes passivo, porque não precisava gastar energia para fazer, tá bom? Ou acontecia igual na difusão simples, né, que ia seguindo o fluxo, ou a substância entrava, né, devido à presença de proteínas que auxiliavam. Mas agora, nesse tipo de transporte ativo, a gente vai ver que tem gasto de energia, tudo bem? E quando a gente fala de gasto de energia ou de energia, a gente tem que pôr na cabeça que tem uma molécula chamada de ATP, né? Então, esse ATP, ele é a energia que nós produzimos. Quando que nós produzimos ATP? Quando nós respiramos, né? As mitocôndrias, então, elas estão ali. A gente produz muito ATP o tempo todo. Toda vez que nós estamos fazendo alguma atividade, a gente está produzindo energia. E essa energia a gente chama de ATP, que significa esse A, adenosina, né? Que está presente aí, é um nucleosídeo que está presente lá no nosso DNA, trifosfato, tá bom? Então, a gente vai falar mais um pouquinho dele. Então, no transporte ativo, todas as moléculas, elas vão contra o gradiente de concentração, agora é diferente. Lembra do rio que eu tinha falado? O rio está correndo numa direção, né? Só que aí, as moléculas, elas vão ir contra esse rio agora, elas vão estar voltando. Então, olha só, o tanto de energia que essa molécula vai precisar para poder correr contra o rio.
Então, nesse tipo de transporte, as moléculas vão contra o gradiente de concentração. E aí, ela vai precisar de energia. E essa energia nós chamamos de ATP. Da onde que vem a energia que tem no nosso corpo? A alimentação, tá? Então, a energia que vem para o nosso corpo é da alimentação e também da respiração. Quando a gente respira, a gente também está produzindo ATP, tá bom? As nossas células, né? Então, a gente tem os dois tipos de respiração. A respiração a nível celular, que produz ATP por conta das mitocôndrias, a respiração e a energia que vem também da alimentação, tá? Então, a gente tem a chamada proteína de transporte, mas a gente vai ouvir falar muito em proteína carreadora, que é a mesma coisa, tá? Carreadora, mas a ATPase, né? O que é isso? É uma enzima, tá bom? E o que essas enzimas fazem? Elas aceleram aí os processos. Então, a gente vai perceber que um certo momento, esse ATP, quando a gente gastar essa molécula inteira de ATP, ele vai ser quebrado por hidrólise, né? E aí, esse ATP ele vai se transformar no ADP, que é a adenosina difosfato, ou seja, só vai ter 2 fosfatos aqui, tá bom? Mais um fosfato e a energia também. Isso tudo vai liberar quando eu consumir uma molécula de ATP no meu organismo. Sim, tudo bem, Márcia? Só lembrar um pouquinho que o Reinaldo falou do ATP na aula anterior. Quem assistiu, ele falou um pouquinho então durante a aula sobre a forma de energia, de molécula de energia que o ser vivo consome. Certo. Tá? Olha, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que eu excluí um slide do meu. Ai, eu não acredito. Agora nós iríamos falar da bomba de sódio e potássio, mas eu excluí o slide, gente. Ai, eu não acredito que eu fiz isso. Enfim. Bom, não, tá aqui. Tá aqui. Ufa. Então, ATP, e aí, então, vocês já... Quem assistiu, né, lembra aí, sabe o que é um ATP, tá? Eu lembro que quando eu estudava, eu tinha muita dificuldade nisso daqui. Quando eu entrei na faculdade, então, os professores não explicavam o que era, eu tinha muita dificuldade de entender o que era esse ATP, que se quebrava e formava ADP, mas é uma coisa simples até, né? Ele estava explicando como que acontecia a respiração celular. Ótimo. E fazendo a diferenciação entre respiração e fermentação. Boa. Eu não acho muito fácil de entender, não, mas se em todas as aulas que isso for abordado, a gente ir ampliando, né, a explicação, fica melhor de entender. É a questão do ciclo de Krebs, por exemplo, mapa metabólico. Então, isso é coisa que dá para ver na internet, né? E já ir se familiarizando. Aí, as dúvidas que surgirem, aí a gente tenta tirar nas aulas, assim, quando abordar esses temas, né? Eu chamava de mapa diabólico, porque... Eu também. Mas aqui, ó, para nossa membrana, Márcia, eu falo que é tranquilo, porque tem aluno que não associa a ATP à energia, né? Que é a energia que é liberada, que tem nas nossas células. Então, eu falo que essa partezinha aqui de entender que o ATP é uma forma de energia que vai ser quebrada e vai formar outro tipo de energia. Só isso, mas realmente é bem difícil. Tá bom? Beleza, aí a gente, então, vai falar do transporte ativo, né, que a gente já estava falando, e o mais famoso deles é a bomba de sódio e potássio, né? A gente tem outros tipos de bomba no nosso corpo? Temos aí a bomba de cálcio, iodo, é tudo metabolização, como o Reinaldo estava falando, lembrou aí o mapa diabólico, né, Márcia? Então, nós temos várias vias metabólicas aí, mas a mais importante, que sempre cai nos vestibulares, sempre tem nos livros, é a bomba de sódio e potássio, né? Que ela vai acontecer através da proteína carreadora ou proteína transportadora, tá? E o que é isso? Isso aqui também não é nem um bicho de 7 cabeças.
esse tipo de bomba de sódio e potássio, né, que são, ó, essas proteínas aqui, ó, o que ela quer fazer? Ela quer deixar o meio extracelular, ó, que é esse meio aqui de fora, tá vendo que eu tô passando com o mouse? Ele quer deixar o meio extracelular com mais sódio, tá? Esse Na+ aí é o íon de sódio. E ele precisa deixar dentro da célula a maior concentração de potássio, tá? Então, ele tem alguns mecanismos. E para usar esses mecanismos, ele vai precisar do ATP. Tudo bem? E antes da gente explicar como que é esse mecanismo, e depois eu vou enviar um videozinho em 3D que vocês vão entender melhor, a gente vai falar das funções bem rapidamente, porque provavelmente o professor de fisiologia vai explicar para vocês sobre contração muscular, impulso nervoso. Mas assim, na prática, a bomba de sódio e potássio, ela tem a função na contração dos nossos músculos, tá? Então, quando a gente está lá fazendo, né, malhação, bíceps, tríceps, contraindo e relaxando, entra em ação a bomba de sódio e potássio, tá bom? Porque o nosso meio intra e extracelulares precisam estar em equilíbrio, né? Ou seja, do lado de fora com sódio e do lado de dentro com potássio. Tudo bem? Vai participar também dos nossos impulsos nervosos, tá? E aí, para isso, como eu expliquei lá no outro slide, a gente vai usar a molécula de ATP. Por quê? Porque lembra que eu falei, transporte ativo precisa gastar energia. Então, essa bomba de sódio e potássio aqui, ela não vai conseguir funcionar se não tiver energia, tá? Então, é mais ou menos assim, ó, que ela vai ser. A proteína, essa proteína aqui, ó, que a imagem não está muito boa, mas vamos tentar explicar. Essas proteínas são as mesmas, tá bom? Era para estar em diferentes estágios, mas não está. Então, vamos pensar assim, ó, aqui está a bicamada, né, de fosfolipídios e tem as proteínas integrais aí, porque está, né, ultrapassando aqui a bicamada. Lá fora eu tenho sódio, aqui dentro eu tenho potássio. Beleza. Então, assim que essas substâncias começarem a entrar em ação, a bomba de sódio e potássio, o que vai acontecer? A proteína, ó, essa proteína aqui, ela vai abrir. Ela vai abrir e quando ela abrir, a parte de dentro, vão entrar 3 sódios aqui. Porque ela tem 3 sítios para o sódio, então é como se fossem caixinhas aqui, ó. 3 caixinhas para entrar o sódio e 2 caixinhas para entrar o potássio, tá bom? Então, a proteína vai abrir, o sódio se encaixa nesses 3 sítios, e aí o que vai acontecer? Ela vai mudar a configuração dela e vai virar para o lado de dentro da célula. E quando ela vira para o lado de dentro da célula, é lógico que ela vai virar, por quê? Porque entrou uma molécula de ATP, entrou energia para ela, tá? Quando ela entrar quando ela virar para o lado de dentro, o sódio, ele vai... Eu acho que eu falei errado, peraí. A proteína está aberta, né? Isso, aí para dentro vai entrar 3 sódio, vai se ligar a proteína e vai gastar aquele ATP. Aí a proteína, ela vai virar e abrir para fora. Quando ela abre para fora, vai sair o sódio, tá? Então, o sódio que estava aqui dentro, ó, tá vendo que tem 2 moléculazinhas de sódio? Ele vai entrar naquele sítio, ela vai virar e ele vai vir para cá. Ao mesmo tempo, esse ATP aqui que gerou energia, ele vai fazer com que, depois que o sódio é entregue aqui do lado de fora, essa proteína vai virar, ela pegou o cálcio que estava lá fora, o cálcio se encaixou lá na caixinha dele, dentro da proteína, e ele vira, novamente, abre e devolve o potássio aqui dentro. E assim sucessivamente. Ela vai virando, né, a conformação de lado dela conforme a necessidade aí da célula. Então, o que ela quer com isso, essa bomba de sódio e potássio? Que o meio extra fique com mais sódio e o meio intra fique com mais cálcio. Tudo isso é mediado pelo ATP. Pessoal, perguntas?
Você falou cálcio, esse daí é potássio, só a gente... Potássio, perdão. Não, a Potássio. gente confunde por causa do sódio também, do cálcio. Então, vamos lá, ó. Potássio no lado intracelular e sódio do lado de fora, tá bom? Então, ó, proteína aberta. Entrou os 3 sódios aqui, que ele tem 3. E o sódio sai. Nesse mesmo momento, tem mais 2 sítios lá para o potássio entra, ele vira e o potássio volta aqui para dentro da célula. E ele vai fazendo isso sucessivamente, tá? É só num pedacinho de célula? Não. É em toda a membrana plasmática que está ocorrendo essa bomba de sódio e potássio. Tudo bem? Não é difícil, tá? Só que aí, essa imagem que não ficou muito boa, mas eu vou mandar para vocês o videozinho e aí vocês conseguem visualizar melhor essa entrada e saída de potássio. É uma troca, na verdade. Tudo bem? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Tá. Então, beleza. Aí eu fiz essa aula só até aqui, esse tipo de transporte. Nós temos mais alguns tipos de transporte, tá? Mas se eu fosse falar mais, a gente ia estender muito a aula. E aí eu passei 2 exercícios, tudo bem? Então, vamos lá, ó. A gente tem o primeiro exercício. Através da permeabilidade seletiva, a membrana plasmática exerce a importante função de manter condições físico-químicas internas favoráveis à realização das diferentes funções celulares. Sobre os mecanismos que permitem a entrada e saída de substância através da membrana, podemos afirmar que... Vou dar 3 minutinhos para vocês responderem aí. Enquanto isso, eu vou pegar uma água. Nossa, minha câmera estava desligada. Não. Quer falar? Não. Hein? Alguma resposta já? Ainda não. Agora já. Tá? Ai, que bom. Já responderam a D. Letra D. Me ajuda aí, Márcia. Vamos fazer a correção aí. Deixa eu tirar minha carinha daqui, porque senão... Eu acho legal ir falando cada item. Cada uma, né? Porque não Então, vamos lá. Até chegar no ponto, né, que discorde da resposta. Isso. Então, vamos lá. Letra A. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo que não necessita de gastos energéticos. E nós acabamos de ver que ela precisa, né? Precisa do ATP. Se é ativo, né? Se é ativo, precisa do ATP para aquela proteína, né? Que vai pegar o sódio, devolver o potássio, ela se abrir e conseguir virar, tá? Então, essa não pode ser, porque ativo precisa de energia. B, a fagocitose, a gente não falou ainda, né? E a difusão são processos que consomem moléculas de ATP. Então, na difusão, não, e a fagocitose é uma forma que a célula engloba, né, partículas que estão no meio extracelular. O Reinaldo falou sobre fagocitose. Então ótimo. Na osmose, para cada molécula que penetra na célula, há o consumo de 2 moléculas de ATP. Não, osmose não, né? Ela simplesmente vai sair do meio menos concentrado para o mais concentrado. A osmose e a difusão são processos de transporte passivo que não necessitam de gastos energéticos. Então, quem respondeu a letra D acertou. Então, certinho. Foi o Felipe e Jonathan. Acertaram. Parabéns, tá?
Então, foi mais ou menos o que nós falamos hoje na aula, né, aqui. E nas aulas anteriores, né, ó, porque falou de fagocitose, não é isso? Isso. E a E está falando assim, ó, no transporte ativo, as substâncias entram ativamente nas células, não necessitando energia de outras moléculas. Então, também não faz nenhum sentido. Ser ativo, né? Não tem como, né? Não gastar energia. Não tem como. Muito bem, então a letra D. E a próxima é assim: a membrana plasmática é uma estrutura que atua como limite externo da célula, permitindo que esta realize suas funções. Com relação à membrana plasmática, considere as afirmações abaixo. Então, vamos lá. 1. Sua estrutura molecular tem como componentes básicos lipídios e proteínas. Só lembrar lá do modelo mosaico fluido, né? Essa daí, então, é verdadeira. Tudo bem? Então, eu até falei, a maior parte é lipídios, né? Que vão formar os fosfolipídios, tá bom? 2. Os fosfolipídios apresentam uma região hidrofílica, que fica voltada para o ambiente não aquoso. E aí? Ó, hidrofílico é que tem afinidade com a água. Então, essa daqui é falsa, né? Porque tá falando que fica voltado para o ambiente não aquoso. E hidrofílico, ele tem afinidade, então ele fica voltado, né, para o lado aquoso, na realidade. Eu nem dei tempo de vocês responderem, né, gente? Eles estão aqui falando qual é falsa, é a Sami, Ai, que falou bom. que é falsa. Então, eles estão interagindo junto aí. Ai, que ótimo. O esteroide, colesterol, é um líquido presente na membrana plasmática de células animais e vegetais. E aí, essa? Alguém já respondeu? Se é falsa, verdadeira, falsa? Não, já responderam. Eu tô falando que foi a primeira, que é a letra A. Apenas a primeira. É a letra A, muito bem. Apenas a primeira, porque a letra A... O Douglas falou que essa é falsa. É falsa, porque não tem colesterol na membrana plasmática dos vegetais, tá bom? Então, somente apenas a 1, é a resposta A. Muito bem. Vários responderam, Márcia, Sami, que é a letra A. Ai, que tudo, gostei da interação. Então, gente, por hoje é só isso, tá? Ô, Adriana, pera um pouquinho só. Na hora que estava falando de osmose, o Douglas ainda ficou com dúvida. Com dúvida? Você sabe o que eu acho? Outro dia meu filho estava estudando isso e a dúvida dele, eu acho que reflete um pouquinho a dúvida dos alunos na sala. Qual é o problema, eu acho? Quando a gente fala de difusão, a gente fala que está passando do lugar mais concentrado para o menos concentrado, e a gente está falando do soluto. Isso. Eu falei Quando hoje. vai falar, isso. Aí, logo em seguida, a gente fala de osmose. Mas daí você não está mais falando do soluto, você está falando do solvente. Eles confundem um pouquinho. Então, acho que só voltar aí um pouquinho nisso, já ia ficar legal. Uhum. Que diferenciando, então, né? Como a Márcia acabou de explicar, né? É bem importante fazer essa diferença. Então, quando a gente está falando de difusão, a gente está se referindo ao soluto. Lembra que eu dei o exemplo do suquinho tangue? Soluto é o que está sendo dissolvido, né? Então, é o pozinho do tangue, é o soluto. Tá? Então, quem está deslocando, né? Quem está sendo deslocado. É ele que está deslocando, exatamente. Porque se você pensar, vamos fazer uma suposição aqui química, né? Deixar um pouquinho a biologia. Se você pensar, se eu tiver 1 litro de suco tangue e, sei lá, 100 ml de água, a água deixa de ser o solvente e passa a ser o soluto, porque é ela que vai sumir no litro de pó. Perfeito. Entendeu? Então, a gente só tem que diferenciar. Em algum momento, na química, o líquido pode ser também o soluto, sim. Depende do que está em maior concentração. Se eles tiverem isso claro na cabeça, fica melhor. Porém, no ser vivo, a gente tem uma grande concentração de água.
Então, normalmente, a água é o solvente. Isso. Então, é Se bem eles importante. entenderem isso, eu acho que fica, né, não ficar decorando, mas entender o que significa ser solvente e ser soluto. Que é a situação que vai determinar, né? Tipo, é como a Márcia falou, na química você pode ter inversão disso. Na biologia é mais difícil, porque como o corpo é constituído por mais de 70% de água, sempre vai ser uma quantidade maior. Exatamente. É isso aí. É bem importante que a Márcia falou sobre as diferentes quantidades de concentração, né? A concentração ela vai ser muito importante nesse momento. Então, dependendo da concentração, ora pode se transformar como soluto a água, né? Mas isso aí lá em química, como vocês falaram, e é isso. A dúvida dele foi em relação aqui meio hipertônico, isotônico também, ou foi só sobre soluto? Não, a dúvida dele é em relação a exatamente esse slide que você tá, porque no anterior, quando falou de difusão, era difusão? Você explicou quando o soluto passa. Quando chega aí na osmose, é o solvente. É um pouquinho difícil entender essa passagem. Então, explica esse da osmose de novo, falando que depende no meio em que a célula está, as diferentes concentrações. Eu acho que se você explicar de novo esse slide, fica legal. Então vamos lá. Osmose, né? Então, lembrando que a osmose é a passagem de água. Um outro exemplo também que a gente dá é quando a gente é criança, maldosa, né? E fica jogando sal lá na lesma. O que acontece? O lado de fora da lesma vai estar mais concentrado de sal, que no meu caso é o soluto, correto? E o corpinho da lesma tem bastante água ali. E aí o que acontece? Não é que tem bastante, mas ele tem uma certa concentração de água. Então, a água que está no corpo da lesma, ela vai sair daquele meio que está concentradinho ali no corpo dela e vai para o mais concentrado, porque você pegou uma grande quantidade de sal, de soluto, né, e jogou nela. E aí o que acontece? Ela começa a derreter, ela começa a perder líquido. Eu acho que essa explicação é perfeita. E na aula passada, alguns alunos deram essa explicação para fazer controle de praga. Uhum. Mas essa explicação é perfeita, porque você está falando de um ser vivo e do meio em que ele está, quando você aumenta a concentração de sal, a água sai. Isso, eu acho que fica mais claro agora, né? Isso, E aí fazer... Só que lá no exercício, normalmente é esse desenho aí da célula que aparece, né? No vestibular. E aparece esse da hemácia e aparece da célula vegetal, porque a célula vegetal ela tem uma diferença na composição da membrana, que é a parede celular, né? Então, eles gostam muito de colocar a célula vegetal também, tá? Mas a ideia vai ser a mesma. A diferença é que na célula vegetal tem uma parede ainda revestindo, né? E que confere uma maior rigidez ainda do que na célula animal. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não, perfeito. É isso aí. Eu acho que tá bom, tá ótimo. Então, eu fiz só até aqui, mas na próxima aula nós vamos continuar aí com os outros tipos de transporte, tá? Mas esses são os fundamentais, não é, Márcia? E Adriano?